pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo para o VicTuber. E nesse vídeo temos um vídeo de listas, não é mesmo? Eu estava dando uma olhada na minha estante dos livros do Trollope que eu ainda não li e os livros que eu li. E, gente, eu li bastante coisa do Trollope nos últimos 3 anos aí, hein? Então eu fiz um ranking, né, dos meus livros do menos favorito para o mais favorito aí do Trollope. Quem acompanha o canal desde o começo aí, desde 2020, talvez essa lista não vai ser uma grande surpresa, não é mesmo? Porque todos os livros mencionados têm vídeos aqui no canal. Esse vídeo não tem spoilers, tá? Mas os vídeos sobre esses livros têm spoilers, tá? A maioria deles. Então assistam por sua conta e risco. Mas eu vou fazer um ranking aí. Eu tenho 6 livros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros para comentar com vocês aqui rapidamente, todos têm vídeos no canal, e eu vou começar então do que eu menos gosto para o que eu mais gosto, aí, fazendo um ranking aí desses livros. E em sexto lugar, né, o livro que eu menos gosto é do Trollope, não que é um livro ruim, tá, não é isso, não é que é um livro de todo ruim, é que pra mim não funcionou muito bem. É o livro mais famoso da série das Crônicas de Barsetshire. E é uma pena, tem até uma minissérie, acho que foi pela BBC ou a ITV, que foi inspirada nesse livro. É o terceiro livro da série, que é então o Dr. Thorne. Foi o último vídeo do Trollope que eu fiz aqui pro canal, já faz um tempo já. E eu realmente não curti tanto assim o Dr. Thorne. É uma pena porque é um livro que tem muitos fãs, né? Os fãs do Trollope, no geral, gostam de Dr. Thorne. Mas eu acho que esse livro ele não funcionou pra mim por vários motivos, assim. Eu acho que o casal principal aqui dessa história, a história deles não me convenceu tanto. Eu achei o enredo muito enrolado em alguns momentos, parece que a coisa não andava, passei muita raiva. Há uma personagem aqui que é a mãe do mocinho, né, que é a mãe do Frank, se não me engano, que ela me fez passar muita raiva e eu não achei o final dela satisfatório. A própria Mary aqui da história também é uma personagem bem xoxa, assim, aquela personagem que não é tão interessante. Então, assim, realmente pra mim a história não funcionou por esses motivos e também porque eu achei a história muito arrastada. Eu levei meses pra ler, eu acho que eu levei uns 3 meses e normalmente os livros do Trollope eu leio até que rápido, né? Eu leio até mais rápido do que os livros do Dickens, por exemplo, que eu gasto muito mais tempo lendo os livros do Dickens, porque são não só porque são mais extensos, mas também porque o enredo às vezes deixa a coisa mais complexa. Já o Trollope, apesar dos enredos serem complexos também, na minha opinião, eu acho o Trollope mais fácil de ler no original, no inglês, do que o Dickens. Mas mesmo assim, o Dr. Thorne não me agradou. Vocês viram que eu nem marquei assim tantos post-its aqui. Eu esperava uma coisa, não foi o que eu esperava. Mas enfim, eu comento todos os pontos que pra mim foram desagradáveis nesse romance no vídeo que eu fiz, tá? Para Dr. Thorne, mas é isso. Então, em sexto lugar, então, fica o Dr. Thorne. Em quinto lugar, eu coloquei o primeiro livro da série das Crônicas de Barsetshire, que é o The Warden, ok? Que é aqui a introdução da série, né? Aqui nesse livro a gente tem toda uma ambientação da série, a apresentação dos personagens, a apresentação da trama. E é um livro curto, tá? Então, assim, é um livro que pra mim foi bacana, eu gostei porque ele é bem redondo, mas assim, em comparação com os outros livros do Trollope que eu já li, não é assim o meu favorito, né? A gente tem uma trama política aqui que só vai ser resolvida realmente lá no segundo livro, mas assim, para uma introdução de série, para o começo de uma série, né, como um livro de abertura, ele é interessante. Não é assim o melhor, né, em comparação com os outros, principalmente com o segundo livro da série, que é fantástico, mas o The Warden ele tem esse papel de ser um livro que coloca uma atmosfera na série, né? A gente vai ver muito personagem que aparece em The Warden, vai retornar nos outros livros. Então, para um começo de uma série é bom. Poderia ser melhor, sim, poderia, porque toda a trama política aqui, ela dá uma arrastada, ela deixa a história um pouco arrastada em algumas partes também. Eu achei assim, porque começa a lidar com uma coisa muito técnica, questão de políticas da igreja anglicana, que a gente vai ver também durante a série, mas aqui a coisa é um pouco mais truncada, né? Mas isso pra mim não foi um empecilho pra eu gostar da história, muito pelo contrário, eu gostei muito, principalmente aqui do final. Achei o final injusto? Achei. Achei, mas a vida também não é justa, não é mesmo? Mas eu fiquei com pena aqui do Mr. Harding, né, que é o protagonista praticamente dessa história. A história gira em torno do Mr. Harding aqui e o seu dilema aí de se aposentar ou não. E também fala muito de uma questão que acho que o Trollope ele tava meio que prevendo, né,
como que seria a imprensa moderna, né, de hoje em dia, que a imprensa toma um lado aqui de uma polêmica que estava envolvendo aqui o Mr. Harding. É algo muito mais moderno do que a gente pensa, né? Não, então, isso já acontecia aqui no século XIX. Então, isso pra mim, eu achei muito interessante. Tem momentos incríveis aqui nesse livro, mas o final dele eu fiquei muito triste. Mas o final dele realmente me deu uma dor no coração, porque eu falei, acho que Mr. Harding não merecia isso. Mas enfim, como introdução da série, como é um livro até curtinho também, ó. Tem momentos muito bons aqui, então, quinto lugar fica o The Warden. Em quarto lugar, eu coloquei um livro que eu acho que de todos os livros do Trollope foi o que me fez passar mais raiva. E se não fosse pelo final desse livro, eu acho que esse livro estaria no ranking talvez um pouco maior, talvez em terceiro lugar. Mas o final pra mim deu uma leve estragada, não muito, mas deu uma leve estragada, que foi o Senhorita Mackenzie, né? Que esse eu acho que eu li no final de 2021, né? Esse é mais gordinho, não é mesmo? E assim, gente, Senhorita Mackenzie tem momentos excelentes, é uma história bem comum, é bem Trollope mesmo, é Trollope do começo ao fim, um enredo comum, uma protagonista que não é uma mocinha jovenzinha, como a gente está acostumado a ver nos romances vitorianos, não é mesmo? Pelo contrário, aqui temos uma mulher bem mais madura, né? Já depois dos seus 30 anos, o que para a era vitoriana já era considerada aí uma mulher velha, não é mesmo? Mas ela é protagonista dessa história, ela ganha uma fortuna assim, inesperada, e de repente ela se vê aí com vários pretendentes aí querendo se casar com ela se vê num círculo social que ela não estava acostumada a conviver, não é mesmo? E aí ela precisa tomar algumas decisões, ela precisa aí navegar nessa nova vida que ela adquiriu, né, sem deixar de ser quem ela é, né? Então assim, o Senhorita Mackenzie tem momentos excelentes, eu até marquei bastante Senhorita Mackenzie, mas gente, o que para mim, eu até comentei isso no vídeo, estragou um pouco esse livro, foi o final desse livro. Foi o final. Eu tenho uma certa discordância do Trollope em relação a finais. Não sei se vocês já repararam, né? O final de The Warden, por exemplo, o final também de Senhorita Mackenzie. Eu acho que os outros livros que estão no pódio são livros que eu não discordei do final. Né? Eu concordei com o final, eu gostei do final, mas o Senhorita Mackenzie foi um problema porque eu fiquei muito brava com o final desse livro, porque, enfim, a personagem fez uma escolha aqui que eu sinceramente não me agradou nem um pouco. Eu até entendo as razões dela, mas pra mim não me agradou, pra mim não me convenceu. A história de amor aqui que vai se desenvolver, né? Na verdade um triângulo amoroso aqui, o final dele pra mim não foi satisfatório. Mas enfim, né, discordâncias à parte, é um bom livro. Eu acho que é um bom livro, é um livro até melhor do que Dr. Thorne em muitos aspectos, porque eu acho a protagonista muito mais interessante do que a Mary de Dr. Thorne. A Mary, acho que é Margaret Mackenzie o nome dela. A Margaret Mackenzie é bem mais interessante. Você fica bravo também com alguns personagens aqui. Sempre tem aqueles personagens que, né, deixam a vida dos nossos protagonistas um inferno, não é mesmo? E aqui no Senhorita Mackenzie não é diferente. Mas como eu falei pra vocês, o final pra mim não agradou. E por isso que o Senhorita Mackenzie tá em quarto lugar, não é mesmo? E agora vamos para o pódio. Em terceiro lugar está então um livro que me surpreendeu muito demais, gente. Principalmente as reviravoltas que acontecem aqui, o final dele, os personagens que no começo eu não gostava e passei a gostar, como por exemplo o mocinho da história, não é mesmo? Que é o Lady Anna. Então, em terceiro lugar, coloquei o Lady Anna. Eu gostei muito de Lady Anna, realmente me surpreendeu muito, porque eu não esperava. Eu acho que eu li o Lady Anna logo depois que eu li o Senhorita Mackenzie, né? Passou uns meses e eu peguei o Lady Anna. E assim, eu não tava dando muita coisa, porque eu sei, deve ser mais uma história de herdeiras, não é mesmo? Muito parecido também com o Senhorita Mackenzie. A diferença é que a Lady Anna, na verdade, ela é filha de um nobre, mas ela é uma filha ilegítima, né? Ela não é reconhecida pelo seu próprio pai. E aí fica essa questão de que ela é ou não uma lady, né? Ela tem direito à herança do pai ou não tem? Aí fica todo esse entreveiro em relação à herança dela e também ao seu noivado, né? Ela tem um rapaz que cresceu junto com ela, que é o Mr. Daniel, que eles são apaixonados, ele gosta muito dela, e só que a mãe da Lady Anna não aceita esse casamento de jeito nenhum. A família dela, a suposta família dela, né? Que da parte do pai também não aceita, e fica todo esse dilema. O Lady Anna, ele pode parecer só mais um novelão vitoriano, tá? Mas é aquele novelão vitoriano que acontece umas coisas assim que você fica, meu Deus, você tá lendo e você não tá acreditando no que você tá lendo. Tem uma das piores vilãs da literatura vitoriana que eu já conheci aqui. Ela tá assim, no mesmo patamar do Uriah Heep, de David Copperfield. Pra quem já leu David Copperfield sabe que o Uriah Heep é terrível, não é mesmo? É um cara horrível. E
A mãe da Lediana aqui também não tá muito atrás, é uma mulher terrível, extremamente maldosa. E assim, pra ela conseguir o que ela quer, ela é capaz de fazer qualquer coisa. É uma personagem muito bem construída, mas é aquela personagem que você vai adorar odiar, tá? Do começo ao fim. E o romance aqui foi o que eu mais gostei. Acho que o que fez a Lediana subir realmente no pódio foi justamente o que pra mim foi decepcionante em Sorita Mackenzie, em Dr. Thorne. Aqui em Lediana não, aqui realmente o romance me convenceu, tem essa subtrama, né, da Lediana com o Mr. Daniel, que eu amei. O Mr. Daniel é um personagem que pra mim, né, eu não gostava muito, eu achava ele, né, tinha lá as minhas discordâncias com o Mr. Daniel, mas depois eu passei a gostar dele justamente pelo fato dele realmente gostar da Lediana, dele realmente estar disposto a se sacrificar para ficar com ela, né? Apesar da mãe dela estar ali querendo fazer de tudo para que esse rapaz suma da face da terra, às vezes literalmente, não é mesmo? E enfim, é um casal que realmente eu torci muito do começo ao fim, gostei muito do final, de verdade, gostei mesmo, eu acho que fechou bem a trama, um final redondo, personagens maravilhosos, personagens detestáveis, não é mesmo? Aquelas reviravoltas que só o Trollope sabe fazer. Então realmente a Lediana mereceu muito o terceiro lugar. Agora, os dois últimos lugares que faltam no ranking, assim, gente, não é surpresa pra ninguém. Que em segundo lugar, o meu livro favorito do Trollope até o momento é o incrível, maravilhoso Baxter Towers, que o segundo é da série das Crônicas de Barsetshire. E assim, gente, eu amei Baxter Towers demais, demais mesmo. Eu li super rápido, muito mais rápido do que o Dr. Thorne. E assim, eu acho que o que me fez não gostar tanto de Dr. Thorne é que eu tava assim, tão no hype de Baxter Towers. Baxter Towers pra mim foi tão maravilhoso, tão perfeito, assim, do começo ao fim, os personagens, a trama, as subtramas amorosas aqui também que acontecem, as tretas políticas também que acontece aqui com os personagens, né? A gente tem uma continuação direta de The Warden, né? Então, dá pra você ler Baxter Towers sem ter lido The Warden, mas é interessante você ler o The Warden primeiro e depois ler o Baxter Towers, porque você vai talvez tomar alguns spoilers aí do The Warden, e também talvez e alguns pontos aqui do enredo pode ser que não fiquem tão claros pra você se você não tiver lido The Warden. Na verdade, o certo é você ler toda a série na sequência, tá? Não, tanto as Crônicas de Barsetshire quanto a Palliser Series, né? Que se não me engano, a Pedra Azul comentou aí em algum momento que vai publicar, que pretende publicar toda a série, já que eles publicaram o Can You Forgive Her. Inclusive, eu estou esperando chegar ao meu. Que o Can You Forgive Her é o primeiro da série, né? Da Palliser Series, né? E das Crônicas de Barsetshire, o Baxter Towers é o segundo. E, gente, esse livro é fantástico. Não é à toa que foi adaptado também pra série. Eu não assisti ainda porque eu não achei onde assistir essa série. Mas é fantástico. Os personagens, tudo. Não tem nada assim que eu falo, meu, esse livro tem um defeito. Não tem defeito. E o que eu mais gosto são as coisas improváveis que acontecem. Por exemplo, casais improváveis aqui que vai se formando e que você fala, opa, peraí, tem coisa aqui acontecendo e eu não vi isso chegando. Algumas reviravoltas também, personagens que você achava que ia dar muito trabalho porque eles não pareciam ser flor que se cheirem, acabam tomando atitudes assim que surpreendem você, que acaba salvando aí, por exemplo, o casal principal da história. Sem contar também toda a questão política aqui também envolvida, que é muito forte aqui, é mais forte ainda do que no The Warden, né? A questão, né, tem toda uma questão aí, church politics, né, que a gente fala, que a questão da política da igreja anglicana também é muito forte aqui, mas assim, gente, eu não acho que cansa o leitor, eu acho que deixa realmente você entretido, você ali querendo saber o que vai acontecer, qual que é aqui dos personagens, que atitude que eles vão tomar, muita briga. Outro vilão terrível aqui. O Trollope sabe criar vilões assim, bem ruins mesmo. A gente tem um vilão aqui, Mr. Slope, que eu também adorei odiá-lo, não é mesmo? Mas enfim, esse livro aqui é maravilhoso. Eu amei de verdade, gente. E eu terminei de ler assim, satisfeitíssima. Que é todos os elementos que eu amo no Trollope estão presentes nesse livro. E eu adorei de verdade. Merecidíssimo o segundo lugar. E ele só não fica em primeiro porque nós temos o romance que pra mim me fez virar fã do Trollope. Que não tem jeito, gente. Eu já falei desse livro 30 mil vezes aqui nesse canal. Quem acompanha já tá cansado de me ouvir falar desse livro. Não, é uma pena que não é um livro tão conhecido. O Trollope em si mesmo não é um autor tão conhecido, né? Como Charles Dickens, como Elizabeth Gaskell, por exemplo. Mas pra mim, assim, a perfeição de The Way You Live Now
é insuperável, gente. Que calhamaço maravilhoso. Muito, muito, muito satisfatória. Todas as subtramas aqui, elas acabam todas fazendo sentido. Nada, não tem nenhuma ponta solta, sabe? Todas as histórias aqui, as subtramas, os subenredos presentes no livro, eles vão fazer total sentido no final. As reviravoltas aqui também, que acontecem nesse livro, são fantásticas. O mistério do Mr. Melmoth aqui, que é o personagem que é um dos protagonistas que aparecem em Londres, né, e causa esse furor todo em Londres também, é sensacional. Enfim, os personagens são inesquecíveis. As meninas que estão organizando o Victober estão fazendo uma releitura de The Way We Live Now. É uma pena que esse mês, assim, pra mim está bem ruinzinho em questão de leituras. Eu vou comentar com vocês isso no vídeo de leituras aí no final do Victober. Mas eu queria muito reler esse livro em algum momento, assim, reler realmente só por diversão, né, sem compromisso nenhum. Porque eu amo The Way We Live Now. Eu acho que, assim, é a obra-prima do Trollope. E pra mim, realmente é um dos maiores romances vitorianos, assim, dos melhores romances vitorianos que eu já li na minha vida. Porque é fantástico, gente. Aquela trama de costumes, assim, da Londres, do final do século XIX, que retrata muito bem esse período, né? Não só isso, mas também as revoluções que estavam acontecendo na própria Inglaterra, a questão da América, né? Como que a América era vista pelos ingleses, né? Como essa terra nova, essa terra de oportunidades, né? Então a gente tem aqui alguns personagens que são americanos, que estão em Londres e que fazem a cabeça de alguns personagens para eles investirem em uma ferrovia americana, enfim. Temos aqui personagens também, né, de índole duvidosa, não é mesmo? Que acabam tomando atitudes que surpreende o leitor. Enfim, todos os elementos que eu gosto de um romance vitoriano estão presentes nesse livro. E, infelizmente, é uma pena que a gente não tem esse livro traduzido em português ainda, gente. Mas, assim, se algum editor estiver vendo este vídeo e acompanha o canal, gente, tragam The Way We Live Now em português, porque é sensacional. Mais pessoas tinham que conhecer esse romance, porque, assim, Trollope não fica atrás, por exemplo, do Dickens, não fica atrás de uma George Eliot da vida, não fica atrás da Gaskell também. Então é um baita romance mesmo, que merecia ser mais conhecido. E por tudo isso, ele é, então, primeiríssimo lugar no meu ranking de Trollopes que eu já li. E o meu romance favorito dele até hoje, até o momento, né? Obviamente que esse ranking vai mudar aí ao longo do tempo, né? Conforme eu for lendo as outras obras do Trollope. Pra quem não sabe, o Trollope, ele publicou 47 romances, tá? Então, assim, eu só li 6, então, assim, eu tenho uma vida inteira ainda pra ler romances dele. Eu pretendo terminar de ler, sim, a série As Crônicas de Barsetshire. Eu tô prometendo há meses, não é mesmo? Mas é que esse ano realmente eu acabei me dando uma desorganizada nas minhas leituras, porque eu comecei a ler o Conde, e aí eu foquei mais na leitura do Conde e acabei deixando outras coisas de lado. Mas o Family Parsonage, que é o 4º volume da série, eu pretendo pegar pelo menos até o final do ano, aí depois o Victober, e aí começar pra terminar no ano que vem, não é mesmo? Também é um livro gordinho. Mas a gente conversa sobre isso no vídeo de leituras do mês, e atualização de leituras, tá? Que eu sempre faço agora, que eu vou fazer agora no final do Victober, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.